Platão foi um dos maiores filósofos da história e uma das figuras mais influentes do pensamento ocidental. Nascido em Atenas por volta de 427 a.C., foi um discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles. Após a morte de seu mestre, dedicou-se a desenvolver e registrar muitas das suas ideias que moldaram a filosofia pelos séculos seguintes. Diferentemente de Sócrates, que não escreveu livros, Platão deixou uma vasta coleção de obras filosóficas, geralmente apresentadas na forma de diálogos. Nessas obras, buscou responder a algumas das perguntas mais profundas da humanidade. Por exemplo, o que é a realidade, como podemos conhecer a verdade, o que é justiça e como devemos viver e qual seria a melhor forma de organizar uma sociedade. No centro de toda a filosofia de Platão está a sua famosa teoria das ideias, também conhecida como teoria das formas. Segundo ele, existem dois níveis fundamentais da realidade. O primeiro é o mundo sensível, que percebemos através dos sentidos, e o mundo das coisas materiais, das pessoas, dos animais, das montanhas, dos objetos e de tudo aquilo que vemos, ouvimos e tocamos. Esse mundo está em constante mudança. As coisas nascem, crescem, envelhecem e desaparecem. Nada nele permanece exatamente igual para sempre. Porém, Platão acreditava que existe um segundo nível de realidade, muito mais verdadeiro e fundamental, o mundo inteligível, ou mundo das ideias. Nesse mundo não existem objetos físicos, mas as formas perfeitas e eternas de todas as coisas, a beleza em si, a justiça em si e a bondade em si, e também a igualdade e todas as demais essências perfeitas que existiriam nesse plano superior. Enquanto uma flor bela pode murchar e perder sua beleza, a ideia da beleza permanece eterna e imutável. E enquanto diferentes sociedades podem discordar sobre o que é justo, a justiça perfeita continuará existindo como uma realidade absoluta. Para Platão, tudo o que existe no mundo material é apenas uma cópia imperfeita dessas ideias perfeitas. Uma cadeira física pode quebrar, apodrecer ou ser destruída, mas a ideia de cadeira permanece imutável. Os objetos que vemos seriam reflexos imperfeitos de modelos perfeitos que existem no mundo inteligível. Assim, a verdadeira realidade não seria aquilo que percebemos como os sentidos, mas aquilo que a razão é capaz de compreender. Uma das formas mais famosas que Platão encontrou para explicar essa visão foi através da alegoria da caverna, que muitos conhecem. Nessa história, ele imagina pessoas que passaram toda a vida acorrentadas dentro de uma caverna. Elas apenas conseguem ver uma parede à sua frente e atrás delas existem uma fogueira. E entre a fogueira e os prisioneiros passam objetos que projetam sombras na parede, que estão do lado de fora. Mas, como nunca viram outra coisa, os prisioneiros acreditavam que as sombras são toda a realidade existente. Mas, um dia, um dos prisioneiros consegue se libertar e, inicialmente, a luz do exterior machuca seus olhos, mas aos poucos ele passa a enxergar o mundo real. Descobre árvores, montanhas, rios, animais e finalmente o sol. Então percebe que as sombras que observava dentro da caverna eram apenas representações imperfeitas da realidade verdadeira. Isso é uma alegoria ao mundo das ideias. E quando essa pessoa que sai da caverna retorna para contar aos outros prisioneiros o que descobriu, eles não acreditam nele e preferem continuar presos às sombras familiares para eles, pois o medo do desconhecido os domina. Para Platão, a caverna representa o mundo das aparências em que a maioria das pessoas vive. As sombras representam opiniões, crenças superficiais e percepções enganosas. A saída da caverna simboliza a jornada filosófica em direção ao conhecimento verdadeiro. O filósofo é aquele que busca ultrapassar as aparências e alcançar a compreensão das ideias eternas. Essa visão está diretamente ligada à teoria platônica do conhecimento. Platão distinguia dois tipos fundamentais do saber. O primeiro era a opinião, baseada nos sentidos e nas aparências. Esse conhecimento é instável, porque depende de um mundo que está sempre mudando. O segundo era episteme, o verdadeiro conhecimento, obtido pela razão e direcionamento às ideias eternas. Somente esse conhecimento racional poderia fornecer certezas duradouras. Para Platão,
os sentidos frequentemente nos enganam. Podemos ser iludidos por aparências, perspectivas ou emoções. A razão, porém, permite alcançar verdades universais. Por isso, ele valorizava profundamente a filosofia, a matemática e o pensamento lógico como caminhos para compreender a realidade. Outra parte essencial de sua filosofia é a sua concepção da alma. Platão acreditava que a alma humana é imortal e existe além do corpo físico. Segundo ele, a alma possui 3 partes fundamentais. A primeira é a parte racional, responsável pelo pensamento, pela busca da verdade e pela sabedoria. A segunda é a parte irascível, ligada à coragem, à determinação e à força de vontade. E a terceira parte é concupiscível, relacionada aos desejos, prazeres e impulsos materiais. Uma vida equilibrada ocorre quando essas 3 partes estão em harmonia, e a razão deve ser a governante, orientando a coragem e controlando os desejos. Quando os desejos dominam a pessoa, surgem excessos, os vícios e a desordem. Quando a razão conduz a alma, a pessoa se aproxima da virtude e da sabedoria. Essa ideia de harmonia também aparece em sua concepção de justiça. Para Platão, a justiça não consiste apenas em obedecer às leis ou punir crimes. A verdadeira justiça é uma ordem harmoniosa em que cada parte desempenha sua função adequada. Em um indivíduo justo, a razão governa a alma. Em uma sociedade justa, cada grupo social cumpre seu papel de maneira equilibrada. Essas ideias foram desenvolvidas em sua obra mais famosa, A República. Nesse diálogo, Platão descreve sua ideia de uma cidade ideal. Nela, a sociedade é dividida em 3 grupos principais. Os governantes filósofos seriam responsáveis por administrar a cidade com sabedoria. Os guardiões ou guerreiros seriam encarregados de defender a segurança. E os produtores, que incluem agricultores, artesãos, comerciantes e trabalhadores, sustentariam a economia e a vida do cotidiano. Platão acreditava que os filósofos deveriam governar porque seriam os únicos capazes de compreender verdadeiramente o bem, enquanto muitas pessoas tomam decisões baseadas em interesses pessoais, paixões ou opiniões momentâneas. E em contrapartida, os filósofos buscariam agir de acordo com princípios universais e racionais. Daí surge sua famosa ideia de que os reis deveriam ser filósofos ou que os filósofos deveriam se tornar reis. No topo de toda a realidade platônica está a ideia do bem. Ela é considerada a forma suprema, a fonte de todas as outras ideias e o objetivo máximo do conhecimento humano. Assim como o sol ilumina os objetos e permite que sejam vistos, o bem ilumina a mente e permite que a verdade seja compreendida. O conhecer o bem é alcançar o mais alto nível de sabedoria possível. Em resumo, a filosofia de Platão pode ser compreendida através de alguns fundamentos centrais. Existe uma realidade superior composta por ideias eternas e perfeitas. O mundo material é apenas uma cópia imperfeita dessa realidade. A razão é o principal caminho para alcançar a verdade. E a alma humana deve ser guiada pela sabedoria e viver em harmonia. A justiça é a ordem adequada das partes de um indivíduo e de uma sociedade, e o objetivo máximo da existência humana é aproximar-se do bem, da verdade e da sabedoria. O legado de Platão atravessou mais de 2 milênios e influenciou profundamente a filosofia, a ciência, a política, a ética, a religião e a educação. Muitas das grandes questões discutidas até hoje sobre conhecimento, realidade, moralidade e organização social continuam dialogando com as ideias que ele desenvolveu na antiga Atenas. Sua filosofia permanece como uma das tentativas mais ambiciosas já realizadas para compreender a natureza da realidade e o lugar do ser humano dentro dela. E se Platão tinha tanto conhecimento e sabedoria, imagina como era o professor dele, Sócrates. E é sobre isso que eu vou falar neste próximo vídeo que tá aí no card. Então vamos pra lá. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e comentar o que você acha desse vídeo. Valeu, falou!